Acho que em quem dá o play aqui para gravar demora um pouquinho, né? Aí chega mais rápido. Aí chegou agora. Então vamos lá, bom dia a todos que estão aqui nesse momento juntos. É bom estarmos aqui na Escola Dominical aprendendo. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem acessarem outro horário, né? No nosso canal no YouTube que fica disponível a aula. Tem sido bem legal essa participação aqui também lá no YouTube. Nós temos essas duas possibilidades. Hoje nós vamos para o último estudo dessa série chamada Discípulo Radical. A pastora Márcia vai ministrar essa aula. E eu queria orar, então, para a gente começar e já passo a palavra à pastora Márcia para nós irmos para a aula. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pelo teu cuidado, graça e amor, ó Pai, que está presente todos os dias sobre as nossas vidas. Te louvamos, Deus, por essas pessoas presentes aqui nesse momento de aula, aqueles, Deus, que estão assistindo ou estarão assistindo depois. Pedimos, Deus, que a tua palavra renove, fortaleça, nos encha de graça, de sabedoria, Deus. Que teu Espírito Santo fale a cada coração nesse instante e que possamos, Deus, ao final dessa aula, sermos um pouco mais conhecedores e dispostos, Deus, também a continuarmos praticando a tua palavra, praticando aquilo que o Senhor nos ensina. Nós agradecemos por essa manhã e pedimos a tua bênção sobre essa aula especial, Deus, sobre a vida da pastora Márcia, que estará ministrando nesse instante. Que o Senhor, ó Pai, a use da maneira que o Senhor desejar. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade, pastora Márcia. Boa aula, Deus abençoe. Amém. A senha meu vídeo, né? Deixa eu só abrir o vídeo, pronto. Bom dia, Germando. Meu computador. A pastora Márcia está iniciando a nossa aula já. Isso aí. Bom dia a todos, bom dia a todas. Essa aula, como eu estava no começo aqui falando, né, é uma aula muito provocativa. Eu falo que esse livro é um livro que nós devíamos, todos nós cristãos, ler, né, principalmente agora nesse tempo de pandemia, né, tempo que a gente está vivendo com tantas mortes à nossa volta, e ela traz um confronto, né, esse confronto diário sobre as nossas vidas, um confronto sobre o que nós pensamos da morte, né. E o autor, né, eu falo que o John Stott, esse livro foi o último livro que ele escreveu, logo após ele coloca ali uma declaração, né, na sua conclusão, depois ele escreve ali uma nota de adeus, porque foi realmente o último livro que ele escreve sobre, ele teve uma vida de discipulado, mas esse foi o último livro que ele escreve, e ele traz esse tema. Então, o que nós gostaríamos de pensar? Eu falei assim, meu Deus, como dividir tudo isso em 1 hora de estudo, viu? Porque dá vontade, assim, de falar 2 horas sobre esse assunto. Então, eu vou pedir aí o Valdo, pastor, conforme for chegando o tempo, viu, pastor? Dá um toquezinho para mim, porque você sabe, né? Eu sou empolgada, e quando eu começo a falar em algo, principalmente que eu me apaixono pelo texto, eu vou embora, né? Se deixar aí, vai o tempo. Então, peço aí quem realmente possa me avisar. Esse texto, ele começa, e eu quero trazer aqui o texto, eu quero começar com ele aqui, trazendo o esboço que o pastor colocou lá na nossa página, lá no nosso grupo. Vocês têm um esboço ali que ele coloca para a gente estar estudando. Não sei se vocês todos viram esse esboço. É o esboço que ele dá ali, que é da revista Ultimato, né? Então, acho que é o Valdo que coloca, né, Valdo? Que trouxe esse esboço para nós, né? Onde que ele fala a morte, a última marca do discipulado. Nesse esboço, eu gostaria de só pegar aquele comecinho, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos temas, né? Então, em primeiro lugar, né, para ser um discípulo radical, nós falamos sobre inconformismo, né, vivendo em inconformidade, né, inconformidade com o mundo, né, não vos conformeis com este mundo, né. O segundo ponto, nós estudamos sobre a semelhança com Cristo, então, um molde para chamar de seu, né, então, a gente pegar um molde de vida, então, se eu não me conformo com este mundo, eu preciso pegar um molde
para viver como discípulo, né? O terceiro ponto, ele fala sobre a maturidade, abandonando a infância espiritual, né? A gente deixar um pouquinho, né? Nós começamos sempre com leitinho, mas a gente precisa crescer na fé cristã. Não dá para você ficar a vida inteira tomando leitinho, você precisa ter alimento sólido, e esse alimento é da palavra de Deus. Nós trabalhamos também cuidando com a criação, né? Que foi, Deus viu o que era bom, então nós trabalhamos também de que um discípulo, uma discípula de Jesus, ele também tem que ter o cuidado com a criação de Deus, né? Olhar para tudo que Deus viu que era bom e cuidar. Nós estudamos também sobre a simplicidade, né? E na simplicidade nós trabalhamos um só Senhor, né? Um único Senhor, né? Que nós temos que servir. Nós servimos a um único Senhor. No sexto, dependência, onde os fortes não têm vez. Somos totalmente, né? Um discípulo radical, uma discípula radical, precisa ser totalmente dependente de Deus. Se você é forte, se você depende de você mesmo, né? De você mesmo, então você não está sendo aí, não está neste caminho de ser um discípulo radical, porque nós precisamos ter essa dependência de Deus. No domingo passado, né, nós estudamos o equilíbrio, nem tão lá, nem tão cá, uma lição também muito boa, né? Nós temos radicais, porque nós temos aí dentro do cristianismo, em todas as religiões, né? Nós temos a radicalidade, né? Os extremos. E essa lição ela trouxe bastante esse equilíbrio. E é bem wesleyano, né? Bem nosso, bem característica nossa, né? Que vem de Wesley, esse equilíbrio na nossa vida, ter uma vida equilibrada. E aí, para hoje, o convite nós estarmos estudando sobre a morte, né? Então, eu queria começar abrindo aí no Evangelho de Lucas 9, do 22 ao 26. 9, do 22 ao 26. Valdo, você pode ler para a gente? Posso sim. Lucas 9, 22. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém. Esse é o texto que a gente vai trabalhar, né, dentro dessa lição que vai falar sobre a morte. Essa oitava característica desse discípulo radical. Então, o que ele vai começar falando sobre perder para ganhar? Eu lembro que no domingo passado a Marilena falou que quando ela foi olhar o tema, né, da aula dela, ela pensou em outra coisa. Eu também, lá quando nós fomos escolher os temas, que o Valdo colocou, né? Quando eu olhei assim, nossa, sobre morte, né? Então eu vou querer esse tema, eu quero falar sobre ele. Por quê? Porque eu estava lendo, eu tinha até compartilhado no Instagram um livro que eu estava lendo, que eu estou terminando de ler, que é esse aqui, ó. Ele fala: a morte é um dia que vale a pena viver. É um livro que trabalha a questão do cuidado, desse cuidado para com aqueles que estão no final do tempo, né? E aí eu falei, nossa, tem tudo a ver, eu já estou lendo sobre isso. Gente, que eu falo que engano que eu tive, né? Quando eu fui pegar o tema mesmo, que eu peguei o livro, e que eu falei, nada a ver com o que eu estava lendo. Realmente, no livro, né, a psicóloga, ela trabalha bem, a médica, né, ela trabalha muito bem essa questão da qualidade de vida, né? Mas aqui a gente está falando de outra coisa. A gente nem está falando de uma qualidade de vida boa para os filhos, né? Aqui a gente está falando de um discípulo, e aqui ele trabalha que esse cristianismo, ele oferece vida, né? Ele oferece uma vida eterna, vida em abundância, mas porém ele deixa claro, essa vida em abundância, essa vida eterna que nós tanto falamos, né? Eu falo, nossa, eu tenho a vida eterna com Cristo, né? A gente costuma dizer assim, né? Todos nós temos a vida eterna com Cristo, mas ele deixa claro que essa estrada, este caminho para a vida é a morte. Ai, que estranho, né? Esse negócio, quer dizer, para eu ter a minha vida eterna, para eu viver essa vida em abundância, eu preciso traçar, eu preciso estar num caminho de morte. Vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. Essa é a chamada.
É uma vida por meio de renúncias, é uma vida por meio de entregas. Então, ele fala dessa... E quando a gente usar aqui a palavra, né, porque a gente vai discorrer aí, ele apresenta 6 tipos de características, né? Então, mas a gente vai trabalhar muito a questão, assim, de algumas mortes, que não é a morte física, mas também tem a morte física. Mas ele começa aqui o texto dizendo que, principalmente aqui o autor, né, John Stott, ele fala assim, ó, que a última característica do discípulo radical é a morte. Então, de todas aquelas características que nós estudamos, a última. Então, peraí, se eu ficar só com a simplicidade, se eu ficar só tendo ele apenas como um único Senhor da minha vida, eu posso dizer que eu sou uma discípula radical? Eu posso dizer que eu estou nesse caminho, que eu sou uma discípula de Jesus? Lembra que quando Jesus ele separa os 12 discípulos, ele chama, ele faz o convite, vem e siga-me, né? Como diz aqui o texto, né? Se você quiser seguir-me, né? Que ele está falando, seguir significa ser discípulo, você caminhar com Jesus, estar no caminho com ele, andar com ele dia a dia. Então, quando ele faz esse chamado para os discípulos, né? Ali, ele está dizendo, você precisa ter alguma renúncia. Não tem como você falar, eu vou seguir a Jesus, eu vou entrar nesse caminho com Cristo, e você continuar com todas as suas bagagens, com todas as suas vontades, fazendo o que você quer, não dá. Então, ele está trabalhando muito essa questão dessa renúncia, dessa morte. E essa morte, né, e Paulo depois trabalha muito bem nisso, e nós vamos entrar nisso. Então, essa é a estrada proposta para sermos um discípulo radical. E quando fala radical, a gente sempre confunde essa palavra radical. Eu não quero ser radical. Ah, tem gente que lê a Bíblia de forma radical. Gente, radical quer dizer, vem da palavra raiz. Então, tá dizendo, se você quiser ser um discípulo raiz, um discípulo, né, que está enraizado em Cristo, porque nós já estudamos aqui sobre isso, se você quer ser esse discípulo, você precisa pegar esse caminho. Se você tem que aceitar essa proposta, porque essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta do Evangelho que ele oferece, né? A proposta é seguir um caminho de morte. Então, o que nós podemos ver? Essa é uma estrada proposta para sermos um discípulo radical, e o que ele propõe aqui? Primeiro, a partir desses versículos que nós lemos aqui em Lucas, né? Em Lucas 9. Ele diz assim, primeiro, nós temos entrando neste caminho, né, consciente. Então, nós temos que ser conscientes da proposta. Nós estamos conscientes da proposta que Jesus fez nesses versículos aqui? Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a tua cruz e siga-me, né? Então, quando nós chamamos outros, né? E aí eu falo como igreja, quando nós chamamos outros para este caminho, você faz o convite para a pessoa aceitar Jesus, você fala de Jesus, anuncia as boas novas. Quando você convida essa outra pessoa, você apresenta esse mapa original, você apresenta isso para ele, para ela, de que precisa morrer para seguir Jesus? O quanto nós e a nossa comunidade estamos comprometidos com uma vida cotidiana que expressa essa visão de que morrer é a única opção para quem quer viver. Quanto nós como igreja, nós particular, nós como igreja, estamos comprometidos, né? Porque nós vivemos uma vida, vivamos com Cristo, mas aonde está o nosso comprometimento no dia a dia, né, com essa visão de que precisamos morrer para viver? A morte é a única opção, não a outra. E aí você vai lembrar bem que para Deus, né, salvar o mundo, também a única opção que ele teve foi enviar seu filho para morrer. Ele não enviou para outra coisa. Poderia Deus ter feito outras coisas para salvar a humanidade, mas foi o único caminho que ele encontrou para que nós pudéssemos receber a salvação. Então, quais são as 3 condições aí nesse versículo, né, do Lucas 9? Primeiro, negue-se a si mesmo, quer dizer, a vontade, negar a nossa vontade. Segunda, tome cada dia. Eu vou tomar a cruz lá, eu tomei a cruz lá no dia que eu converti, já tomei a cruz de Cristo, cada dia. Aqui, frisa bem na tua Bíblia isso, sabe? Tome cada dia a sua cruz, e tomar cada dia a sua cruz. A cruz é a morte, né? Nós estamos aqui aceitando, né, essa negação, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, tomar cada dia a tua cruz é todo dia. Eu acordar de manhã, né? Bom dia, Espírito Santo de Deus, mas eu falar, Senhor, hoje eu preciso morrer nas minhas vontades.
Porque todo dia a gente é carregado de vontade, de pecado, de vontade na carne, de desejo na nossa carne. E não fala desejos, desejo pecaminoso. Fala desejo de nossa vontade. Existe o propósito de Deus, a vontade de Deus, mas existe a minha vontade. E essa luta, né, diária que nós temos, né? E Paulo trabalhou muito bem isso, a luta diária entre a carne e o espírito. Eu tenho que acordar de manhã, mortificar a minha carne para poder viver aquele dia, né, sobre a vontade de Deus. Então, o que nós podemos ver aqui? O terceiro ponto, siga-me. Aprender, né, com ele. Seguir a Jesus. É somente andando com ele que nós aprendemos a ser discípulo. Então, esse é apenas o que seria o resumo desse versículo. Neste capítulo, sobre a morte, o autor nos leva a refletir não sobre a vida e morte na natureza, mas a vida e a morte em Cristo. Ele não está falando assim, vamos trabalhar a questão da sua vida, do morrer da carne, né? Ele está falando muito no nosso morrer, não em nós mesmos, mas morrer em Cristo. A perspectiva do discipulado radical é ver a morte não como o término da vida, mas como a entrada para a vida. Então, a morte, ela não é considerada, e aí isso que me confrontou bastante, porque a gente vê tantas pessoas morrendo, eu fiquei pensando, meu Deus, essas pessoas, se elas estiverem morrendo em Cristo, né, como diz aqui, se elas estão morrendo, elas não estão terminando, elas estão entrando para uma vida com Cristo. Morrer para Cristo, Paulo já dizia e vivia isso, né? Eu estou morto para essa vida, mas eu estou morrer com Cristo para ter uma vida com Ele. Então, as Escrituras, ela coloca diante de nós as desejáveis glórias da vida, e depois ela enfatiza que a condição indispensável para experimentá-las é a morte. Então, a gente lê lá vários textos bíblicos, evangelhos, promessas de Deus na Bíblia, e a gente fala, nossa, quanta coisa boa eu tenho. Aí você vai lá no Apocalipse, né? E você vê, nossa, quanta coisa que está oferecida aqui para mim na vida eterna. Aí você joga a vida eterna lá para diante, né? E aí, nesse estudo, o autor, ele traz muito isso, que a vida eterna, ela começa aqui. A partir do momento que você morre em Cristo, que você começa essa caminhada de discipulado com ele, de ser um discípulo radical em Cristo, você, assim, aqui o autor apresenta as implicações. Quer dizer, você começa aqui, ele enfatiza que as coisas da glória, as coisas desejáveis da glória, da vida, né? É uma coisa que você experimenta a partir de você morrer. Então, para eu viver os benefícios de Deus, né? Para eu viver todas as coisas boas que Ele me oferece, eu não posso viver se eu não estiver morto na minha vontade. Você viu que não dá para caminhar a minha vontade com a vontade de Deus, né? Não dá para caminhar assim muito junto, né? Ela tem que sobrepor. A vontade de Deus tem sempre sobrepor a minha vontade para eu viver esse melhor de Deus em minha vida. Então, assim, as Escrituras, ela coloca diante de nós essas coisas. Resumindo, a Bíblia promete vida por meio da morte. Então, é isso que ela oferece. Você é uma pessoa que ressuscitou? É a pergunta que veio logo na minha cabeça. Eu ressuscitei? Como Paulo fala, né? Eu estou morto em Cristo e ressuscitei em Cristo. Então, assim, se você for falar assim, nossa, eu nunca vi. A gente fala muito isso, né? Você já viu alguma pessoa ressuscitar? Perto de você? Você já viu? Alguém já viu aí? Você já viu, sim. Sabe quando? E eu descobri isso no livro. Eu também nunca tinha visto, não, viu, gente? Eu falei, nunca vi alguém ressuscitar. Mas é que o autor, ele trabalha e ele traz assim, ó, que aquela pessoa que ela aceita Jesus e que ela morre em Cristo, ela ressuscita em Cristo. Então, nós já vimos muitas pessoas serem ressuscitadas. Não. Você já viu na sua família, você, né, já viu ao seu redor, quando você vê uma pessoa aceitando Jesus, ali morrendo, aqueles testemunhos que ele fala, né? Eu vivi assim, eu vivi nesse mundo de pecado, e agora eu estou viva em Cristo, agora eu estou com uma nova vida. Isso é a ressurreição. A Páscoa, ela traz isso para a gente, né? Aquela morte, você deixar uma vida velha, uma vida que você tinha antes de pecado, para você viver uma nova vida em Cristo. Então, nós já vimos e temos visto muitas pessoas sendo ressuscitadas à nossa volta, né? Isso, para mim, eu falei, puxa, que
legal, né? Agora eu posso dizer que eu vejo, que eu já vi pessoas sendo ressuscitadas, né? Então, assim, você também já viu, como diz aqui Romanos 6,13, né? Voltando, o apóstolo Paulo, ele descreve o povo cristão como ressurreto entre os mortos, só para embasar isso que eu estou falando, né? Que as pessoas que estão à nossa volta, que deixaram uma vida de pecado, né? Que largaram aquela antiga vida para viver uma vida com Cristo, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, né? Que ele descreve esse povo cristão como ressurretos dentre os mortos. Então, nós somos pessoas que fomos ressuscitadas em Cristo. Aqui o autor apresenta também algumas implicações que ele aplica, né, com 6 situações, aí eu vou entrar nessas situações diferentes, onde a morte opera, né, conforme o Antigo Testamento. Então, 6 situações. Primeiro, a salvação. Dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, que é a vida eterna. Então, o que vem de Deus é a vida eterna. Essa vida eterna, ela vem de Deus. Está lá em Romanos 6:23. E aquele que tem o Filho, Jesus, este que ele deu em morte para que nós pudéssemos ter vida, então aquele que tem o Filho, Jesus, ele tem a vida eterna. Então, Deus, ele é o dom, ele tem o dom da vida eterna. Vem dele, não vem de mais ninguém isso. Mas para que nós possamos receber essa vida eterna, nós precisamos ter Jesus. Não tem como você ter a vida eterna se não for através de Jesus, através do Filho Jesus Cristo, né? Porque aquele que tem o Filho, ele tem a vida eterna. A característica dessa vida não é a eternidade, como eu falei lá no começo. Ter a vida eterna, então eu terei a vida eterna. E sempre pensar como futuro, né? Mas a característica dessa vida eterna não é a eternidade, mas a sua qualidade como vida, né, nesse novo mundo. Se você é nova criatura em Cristo, você já está vivendo essa vida eterna aqui. Então, a vida eterna é uma promessa de Deus a partir do momento que eu me coloco em Cristo, em Jesus. Então, eu me coloquei em Jesus, eu já estou vivendo a vida eterna. Por isso que quando fala da morte, né, dos salvos, a gente não tem uma ruptura. Ele estava vivendo até aqui, agora ele começa uma nova vida. Não, nós já estamos vivendo essa vida e a única coisa é uma passagem desse corpo para estar com Cristo, né? Então, nós já estamos vivendo. Então, a vida eterna é uma vida vivida em comunhão com Deus. Está lá em João 17:3, né? Então, aqui é uma chave. Quando eu uso essa palavra-chave, eu tenho aprendido muito isso, né? Que quando a chave é algo que eu uso para abrir, né? Abrir a porta, né? Fechar também, mas normalmente a chave, antes de você fechar, você abre a porta. Então, quando eu uso essa palavra-chave, é que está abrindo, são frases na nossa vida que abrem o nosso entendimento, né? Que abre algo para nós. Então, assim, uma das primeiras chaves que eu encontrei aqui nesse texto é que a vida eterna começa aqui, viver desde que nós aceitamos Jesus. Então, nós vivemos essa vida eterna desde que nós aceitamos Jesus e uma vida de comunhão com Ele. Então, essa é uma chave para a tua vida. Coloca aí, a sua vida eterna começa aqui. E como que é? Vivendo em comunhão com Deus, o dono da vida eterna. Porém, a morte é a única forma de entrar nessa vida. Você quer a vida eterna? Né? Você quer fazer parte dessa vida eterna? Então, tem que ser agora. Não espera, vou fazer parte lá. Não, é agora. Você tem que entrar, né? Tem que morrer agora nesse caminho, entrar nesse caminho com Jesus, morrer neste caminho na sua vontade, para que você comece a viver essa vida eterna. Deus veio a nós em Jesus Cristo, ele tomou o nosso lugar, se apossou do nosso pecado e morreu a nossa morte. Então, é aceitar isso, né? E nós estamos vivenciando bem essa lição, veio culminar justamente na semana onde a gente está trabalhando as questões da Páscoa, né? Da morte e ressurreição de Cristo. Então, ele tomou o meu lugar, né? Ele se apossou do meu pecado, aquilo que fazia a separação entre eu e Deus, né? Que aquilo que entristeceu o coração de Deus é ver a humanidade separada dele por conta do pecado. Então, Jesus, ele vem, ele se aposta do nosso pecado, ele morre a nossa morte. Então, eu posso dizer que hoje eu sou ressurreta em Cristo, eu vivo em Cristo, porque ele, né, já tomou essa nossa morte. Então, a barreira para a comunhão com Deus é o pecado. Então, outra chave, não esqueça, o que te impede de ter uma vida de comunhão com Deus é o pecado. Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. A partir do momento que você peca, que nós pecamos, né, que nós caímos em um pecado,
nós rompemos esse relacionamento com Deus. Porque o salário desse pecado é a morte. Que morte é essa? A morte espiritual. Você já percebe que quando a gente comete algum pecado, vem uma tristeza tão grande no nosso coração, e aí você lembra do Salmo 51 de Davi, né? Vem uma tristeza tão grande no nosso coração, tão grande, que a gente não consegue nem orar. Quando você está numa vida de pecado, que tem alguma coisa na tua vida que não está bem, você rompe o relacionamento com Deus e você não consegue nem conversar com Ele. Então, nós precisamos, né? Por isso que nós precisamos de confessar o nosso pecado, do arrependimento, para a gente ter sempre nesse caminho de renúncias, de morte com Ele, nós possamos ter essa comunhão com o Pai. Segunda característica, discipulado. Aqui o autor, ele fala que assim como a salvação, o mesmo princípio de vida opera também no discipulado. Que se alguém quer vir, lembra, se alguém quer vir, ele precisa salvar, né? Se negar, tomar a sua cruz e seguir. Então, quem quiser salvar a sua vida, precisa perder. Ah, eu quero a vida eterna, eu quero salvar a minha vida, eu quero fazer parte um dia com Cristo, de tudo que Ele prometeu, então eu preciso perder a minha vida agora. Perder agora é a minha vontade, as minhas renúncias para viver com Ele, né? Então, é perder por causa do Evangelho. Então, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder por causa de Cristo, do Evangelho de Cristo, salvá-la-á. Está lá em Marcos 8, 34 a 35, né? Então, Jesus, ele usa a linguagem dramática, né? A gente fala aí que é uma linguagem dramática que ele usa para representar essa autonegação. Se estamos seguindo a Jesus, existe apenas um lugar para o qual nós podemos estar indo, é o lugar da morte. Você lembra do trajeto que Jesus faz, né, carregando a cruz? Então, né, a gente fala que o caminho que Jesus fez carregando aquela cruz, é esse o caminho que ele nos convida a fazer. O caminho para o Calvário, né? Então, naquele caminho que ele está carregando, quando você lembra, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Nega a sua vontade, tome a tua cruz. Aí ponha na tua cabeça essa imagem de Jesus tomando a cruz naquele caminho em direção ao Gólgota, ao caminho da morte, na entrega. Então, é esse o caminho que nós temos que fazer. Então, tomar a cruz aqui. Jesus, ele usa essa imagem dramática que representa a autonegação. Se estamos seguindo a Jesus, existe apenas um lugar para o qual nós podemos estar indo, o lugar da morte. Se eu estou seguindo a Jesus, estou seguindo a Jesus, oba, legal e tal. Não, você tem que não esquecer que neste caminho de seguir a Jesus, você está seguindo um caminho de morte, um caminho que te levará à morte. Então, seguir, tomar a cruz. A cada dia você vai negando a si mesma, negando as suas vontades, negando as obras da carne, negando a mentira, negando tudo aquilo que a gente fala que não gera o fruto do Espírito, né? Então, que são os frutos da carne. Aquilo são tudo coisas que nós precisamos negar nesse caminho de morte na nossa vida, né? Então, se nós estamos seguindo a Jesus, só existe um lugar para o qual nós podemos ir, o lugar da morte. Assim como ele foi, para que nós possamos morrer e viver em Cristo. Eu gosto muito do autor, né? Desde quando eu fiz teologia, eu me apaixonei. Se eu pudesse voltar atrás no meu TCC, eu acho que eu teria feito meu TCC sobre a vida dele, né? Sobre os ensinamentos que ele deixou. Que é o Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer, que ele, em seu livro Discipulado, ele diz assim, que quando Cristo chama um homem, né? E aqui eu vou abrir aspas para uma mulher também, ele a convida a vir e morrer. Pensa bem sobre isso, gente. Para e pensa sobre isso. Quando Cristo está chamando alguém para ele, venha, vinde a mim. Eu acho que você está cansado, oprimido, né? Quando ele está, vinde a mim, que ele está chamando alguém para segui-lo, né? Uma mulher, um homem, ele está te convidando para você vir e morrer. Temos que tomar a nossa cruz todos os dias, nós temos que morrer, pegar o caminho da morte das nossas vontades. Se nós não o fizermos, não poderemos ser discípulo e discípula de Jesus. Bem a pensar, né? Eu fiquei muito assim, sabe? Quando você para falar, meu Deus, será que eu estou sendo essa discípula radical de Jesus? Eu tenho negado, eu tenho tomado todos os dias essa cruz, esse caminho de morte, de renúncia? Então, é algo para a gente pensar. Então, o apóstolo Paulo, ele declara
lá em Gálatas 2:20, né? Ele declara que havia sido crucificado com Cristo. Então, é assim que a gente tem que declarar a cada manhã, né? Que nós temos que viver, eu tenho que mexer no computador. Não poderemos ser seus filhos e discípulos, né, se nós não tomarmos esse caminho de cruz. Então, é forte demais essa declaração, mas é o que temos aprendido. Então, todos que pertencem a Cristo crucificaram a sua natureza caída com todas as suas paixões e desejos. Aqui, Gálatas 5:24, Paulo está dizendo, né? Todas aquelas pessoas que pertencem a Cristo. Eu pertenço a Cristo, você pertence a Cristo, né? Então, nós precisamos, né, deixar a nossa natureza caída, as nossas paixões e os nossos desejos. Isto é mortificação, ou seja, sentenciar à morte ou repudiar a nossa natureza caída e a nossa autopermissividade. Nós somos muito permissivos, né? Tudo pode. Isso aqui tudo não tem nada a ver. Isso aqui... Você já percebeu que nós somos muito permissivos no Evangelho? Gente, a igreja, às vezes, me entristece. As coisas que, às vezes, a gente vivencia na igreja, como tudo pode, não tem nada a ver. Isso aí foi do tempo antigo. Gente, o Evangelho é radical. Sinto muito dizer, é radical. É ou não é? Ou você é cristão ou não é? Ou você é discípulo ou não é? Não tem esse meio termo para nós. Então, existe muito essa questão. E Paulo, ele fala, precisamos sentenciar a morte, repudiar nessa natureza caída e autopermissiva. Romanos 8:13 também fala, que é uma declaração de Paulo, porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se vivermos segundo o Espírito, mortificados, feitos no corpo, né? Nós somos mortificados no nosso corpo, certamente nós viveremos. Então, quer viver a vida eterna? Mortifica a sua vontade. Para de permissividade na sua vida, né? Ele afirma que existe um tipo de vida que conduz à morte. E que existe um tipo de morte, na verdade, leva à vida. Né? Que dualidade, né? Que esse confronto, né? Quer dizer, um tipo de vida me leva à morte. A vida de pecado, a vida de permissividade, a vida de realmente se deixar ser moldado e ser levado pela natureza humana. Mas existe uma morte, que é quando nós mortificamos a nossa carne, nos leva à vida. Terceiro ponto, missão. Ele aqui traz essa característica da missão, que opera no sofrimento, sem um aspecto, essa missão, que apesar do sofrimento, ela é um aspecto indispensável na missão. Então, assim, o sofrimento, quem quer viver na missão, e quando a gente fala, né, eu abracei uma missão, eu estou vivendo a missão, eu uso muito essa frase quando eu vim para a pastoral, né, que eu estava nas igrejas e tal, e quando eu fui convidada, né, lembro pelo Bispo Stanley, lá na sede nacional, para estar aqui, porque a pastora Ana Glória havia falecido, eu estava próxima daqui, e como pastora de Santa Bárbara, linha americana, Santa Bárbara americana, então eu comecei a usar essa palavra. Eu estou numa nova missão, estou saindo, né, por uma nova missão, porque eu olho para os campos, né, para a área do ensino, como uma missão. É um campo missionário. Você está dentro de uma universidade, está dentro de um colégio, com pessoas que não conhecem Jesus. Não é igreja, onde as pessoas aceitaram Jesus. Então, eu considero como missão. E aí, uma coisa que me confrontou também, é que diz que o sofrimento, ele é um aspecto indispensável para quem está na missão. Gente, a gente tem passado por sofrimentos, viu, nessa missão, né? Acho que o pastor Everton sabe um pouquinho do nosso sofrimento aí, né, pastor, financeiro. A gente tem passado, e às vezes a gente esquece que nós aceitamos estar nessa missão. E o sofrimento é indispensável, a gente vai passar por sofrimento. Quando também nós estamos neste mundo fazendo a missão de Cristo, aqui na Terra, né, como nós somos chamados como igreja, a igreja ela está fazendo uma missão. No bairro, na cidade, né, na nação, no país, no estado, mas ela está fazendo uma missão. Então, é indispensável dizer que a igreja vai viver só contemplando. Não, a igreja também ela passa por sofrimento, porque é um aspecto indispensável na missão. Ele é frequentemente subestimado, mas ele é indispensável. O sofrimento é um aspecto da missão. Outra chave aí para você. O sofrimento é um aspecto da missão. Isaías 42, até o 53, ele mostra-nos o chamado, né, de que é para trazer luz da salvação às nações. Então, aqui o profeta, ele mostra o chamado de alguém que foi chamado para trazer luz às nações. Porém, em primeiro lugar,
né? Antes dele trazer a luz ao chamado, antes dele trazer que essas nações recebam essa luz do evangelho, ele deve suportar os escárnios da perseguição. Então, antes de poder causar admiração a nações, ele será desprezado e rejeitado por outros e oferecerá a sua vida à morte. Ai, às vezes eu fico parando assim, pensando, né? Por que será que a nossa igreja, às vezes, não chega ao fruto, à frutificação? Onde nesse trajeto, nesse caminho de morte, nós não estamos, muitas vezes a gente está querendo a glória, nós estamos querendo a luz, nós estamos querendo muito mais sem passar pelo caminho dessa morte, né? Esse caminho de, como ele diz aqui, antes de causar admiração, antes de chegar ao fruto, e aí a gente vai lembrar bem da terra e tudo mais, né? Da semente que morre. Então, assim, antes de chegar, ela será desprezada, rejeitada. Então, nós temos que passar, talvez, por um sofrimento de renúncia, até que nós possamos ver, realmente, oferecer essa vida à morte, né? Como aqui, né, o profeta fala. Então, Jesus, ele tinha essa convicção de que era aquele que cumpriria as profecias do servo sofredor, né? E falou da necessidade do sofrimento na missão. Está lá em João, né? O Evangelho de João 12, do 23 a 25. Ele fala, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Então, se você está na igreja, né, se a tua vida, né, e quando a gente fala lançar as boas novas do Evangelho, a gente pensa que é só pegar a palavra que está lá na Bíblia e levar para a pessoa. Só que a gente esquece que tem que passar pela minha vida. Se na minha vida eu não morrer, essa semente que eu estou levando, se ela não morrer, se não, a semente que eu recebo, ela não morrer em mim, essa semente não vai frutificar. Ela fica ali só, fica somente em mim. Mas se ela morrer, ela vai produzir muitos frutos. Pegou essa chave, gente? Se a gente não deixar morrer os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus em nós, os ensinamentos de mortificar em nós primeiro. Por isso que fala de sermos testemunhas, sabe? Porque precisa acontecer em nós primeiro. Senão a gente vai ficar pregando e fala, as palavras são lindas da Bíblia, o Evangelho é lindíssimo, as boas novas é linda, entende? Oferece coisas boas demais, mas se a minha vida não for junto, não morrer em mim, isso não vai frutificar. Então, essa chave, a morte é o caminho para a frutificação. Foi assim com o Messias, né? Então, aquele que me serve, siga-me, está lá em João 12, 26. E foi assim também com o apóstolo Paulo, né? Ele fala de modo que em nós, quer dizer, em nós, presta atenção nisso, opera a morte. Então, a palavra vem e opera a morte em nós, ela me mortifica. E aí, para quê? Mas em vós, para aquele que escuta, ela produz a vida. Olha que interessante. A palavra de Deus em mim, ela precisa produzir morte. E por quê? Porque a partir do momento que produz em mim morte, há mudanças na minha vida, eu vou produzir nas pessoas a vida. Está lá em 2 Coríntios 4, 12. A história da igreja cristã tem sido composta por missionários ousados que arriscaram a vida por amor ao evangelho e que, como resultado, viram a igreja crescer. A gente não precisa dizer muita coisa para o Wesley também, né, que nós consideramos o nosso missionário, assim, né, aquele que trouxe essa visão wesleyana para nós. Ele também foi um homem que viveu nas suas renúncias, né, viveu não sei quantos anos, né, em cima de um cavalo, ali pregando o evangelho. Meu Deus, teve que morrer na sua vontade, porque acho que a vontade dele era ficar em casa, né, ficar no conforto, mas quantas coisas ele teve que renunciar para que aquela palavra que ele estava pregando pudesse frutificar na vida do outro. Estou dizendo que a gente tem que sair em cima de um cavalo aí, né, para pregar o evangelho, mas tem que morrer alguma coisa em nós. Se eu for muito cheia de mim, sabe, muito cheia da minha vontade, da luz e não sei o que lá, do meu carisma, não vai frutificar. Então, nós podemos viver a morte que somos chamados a morrer como condição para a frutificação é menos dramática do que o martírio de Jesus, né? Somos chamados a morrer para que haja essa frutificação. Quarto, perseguição. E aí a perseguição, né, junto com o martírio, ela caminha bem pertinho também. Então o apóstolo Paulo é um exemplo de destaque sobre perseguição. Poucos cristãos já sofreram como ele. Açoites, apedrejamentos, aprisionamentos, linchamento, naufrágios.
O tratamento que recebeu foi tão brutal que ele descreve como um tipo de morte, né? Tudo que ele passava, ele sempre descrevia como morte, e os livramentos como ressurreição. 1 Coríntios 15, 13, ele diz assim: dia após dia eu morro. Está lá em 1 Coríntios 15, 31. Dia após dia morro. Querendo dizer que continuamente estava exposto aos perigos de morte. A verdade central das cartas de Paulo à igreja de Corinto, e aí depois, né, você pode voltar, fazer sua leitura toda em Coríntios de novo, é o poder por meio da fraqueza, a glória por meio do sofrimento. Então, quer poder de Deus? Nós precisamos do poder de Deus para operar milagres, para a cura, para tantas coisas nós precisamos do poder de Deus. Mas é o poder por meio da minha fraqueza, porque quem opera é Cristo. A glória por meio do sofrimento. Então, primeiro eu tenho que passar por esse caminho da morte para ver a glória, né? E a vida por meio da morte. No fim, Paulo não foi liberto. Vocês sabem da história de Paulo, qual foi o fim dele? Ele não foi liberto, né? Muito pelo contrário, né? Paulo foi executado. Então, no último livro da Bíblia, né, lá no livro de Apocalipse, o povo de Deus, ele é advertido. Traz aí para isso que a gente está vivendo hoje, né? E às vezes as pessoas acham que quem fala de Apocalipse é meio maluco, né? Mas temos que falar de Apocalipse, sim. Nós temos que estudar na igreja, voltar a estudar na igreja o livro de Apocalipse, porque o último livro da Bíblia, ele fala do povo de Deus sendo advertido a respeito da perseguição e desse martírio. Então ele fala, se nós estamos pensando como igreja, que nós vamos viver uma igreja triunfal aqui na Terra, não. Se nós estamos pensando que o fim do nosso tempo, o fim dos tempos aqui na Terra, vai ser de glórias, que nós teremos o melhor presidente do mundo, a Terra frutificará, não haverá pobre na face da Terra, é utopia, está fora da palavra de Deus, porque diz aqui que os últimos tempos nós teremos perseguição. O povo de Deus, aqueles que são cristãos, sabe? Então, aqueles terão realmente viverão a perseguição. Jesus diz à igreja de Esmirna, né? Olha lá em Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens a sofrer. Pega isso aí como uma chave. Não temas as coisas que tens a sofrer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, glória! Eu quero essa coroa da vida, mas para isso eu preciso ser fiel às Escrituras, ser fiel à minha vida como discípulo e discípula radical de Jesus. O cristianismo cresceu muito durante a perseguição. Foi o tempo que mais o cristianismo cresceu desde quando ele surgiu. Foi no período em que a igreja foi perseguida. E agora, queridos e queridas, nós vamos começar, né, já começamos, né, uma grande perseguição. E a igreja, ela precisa estar, como diz aqui, você precisa ser fiel, continuar fiel em fidelidade com Cristo. Quinto, o martírio, né? Quinta característica, né? Há uma separação entre martírio e perseguição quando o autor trata de vida por meio da morte. Então, os dois assuntos se sobrepõem. Mas sobre o martírio, a Escritura diz que lá em Apocalipse 24, né? A Escritura diz assim, que será uma honra especial será concedida aos mártires nesse novo tempo. Aqueles que morreram por conta do evangelho, aqueles que foram executados, até hoje, né? Quem tem aí o outdoor, né? As portas abertas aí, quem segue, quem lê a revista, quem ora pela igreja perseguida, né? Você vê quantas pessoas ainda hoje morrem por causa do evangelho. E morre, se colocam em morte. Ou você renega, ou você diz que não segue mais esse Cristo, e a pessoa fala, não, eu continuo seguindo esse Cristo, tem morto, executado, então, de famílias e tudo. Por quê? Porque não negam, eles são levados ao martírio. Então, diz Apocalipse 24, né, que não poderia ser, né, ele não poderia ter a mesma recompensa, né, no céu que a minha, porque, pensa bem, a pessoa morre pelo evangelho. Então, diz aqui, né, que essa pessoa, ela receberá, né, uma honra especial será concedida a ela. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Mais uma vez, trago para o Reifer, que eu gosto muito, ele foi aprisionado. Então, se você ler a história dele, eu indico para vocês ler o livro dele. Então, assim, ele foi aprisionado no campo de concentração, né, de Flossenbürg, no domingo do dia 8 de abril, está chegando aí o aniversário
aniversário, né, da sua morte. Então, no domingo de 8 de abril de 45, ele dirigiu um pequeno culto de adoração dentro lá do campo de concentração. Ele tinha acabado de finalizar, né, sua última oração, quando a porta se abriu, né, e entrou 2 homens. E esses 2 homens disseram assim: prisioneiro Borreifo, apronte-se para vir conosco. Essa palavra, né, vir conosco, quando chegava aos ouvidos dos prisioneiros, ela tinha um único significado: esse é o seu fim. Borreifo, então, ele diz lá no seu livro, quando ele escutou essa palavra, apronte-se para vir conosco, esse é o seu fim? Ele falou: sim, é o meu fim, é o fim para mim, mas é o começo da minha vida. Então, o que ele fala? Era a morte daquela carne, daquele corpo físico, mas ele estava começando agora uma outra vida, né, com Cristo. Então, assim, nós podemos ver nessas características aí, partindo para a última, né, que também fala sobre a mortalidade. Né? Então, nós consideramos até aqui 5 áreas. Até agora, nós consideramos 5 áreas nas quais a morte é a vereda para a vida, é o caminho para a vida. Então, precisa morrer para você encontrar essa vida. Primeiro, na salvação, Cristo morreu para que nós tenhamos vida. Primeira coisa, Cristo morre para que nós tenhamos vida. No discipulado, se sentenciarmos a nossa morte, né, nós sentenciarmos a nossa vontade à morte, as más ações, né, do corpo, da carne, nós viveremos a vida eterna aqui com Cristo. Já começamos a viver a vida eterna aqui. Terceiro, na missão, a semente deve morrer para multiplicar. Então, a palavra de Deus, para que ela possa multiplicar através das nossas vidas, ela precisa morrer, né? Precisa morrer na nossa vontade, essa semente. Na perseguição, né? Então, a morrendo para viver cada dia. Então, eles morrem cada dia. É a vida de Paulo. Quando você pensar na perseguição, Paulo, ele exemplifica muito bem isso. Morrer a cada dia, né? Considerando aí que a cada dia ele tinha que mortificar suas vontades para viver a vida de Cristo. E no martírio, que é entrega à morte sem se calar, calado. Então, assim, você não vai como... Cristo foi calado para a morte, porque ele estava carregando todos os nossos pecados. Mas aqui, essa entrega à morte no martírio é sem se calar. É falando das boas novas, falando de Jesus, né? Considerando a mortalidade e a morte do corpo físico, né? Então, ele vai até a morte, sem se calar, pronunciando: Cristo é o único Salvador, é o único caminho para a vida eterna. Então, esse processo de morte pode ser confuso, pode ser humilhante, né? Como diz aí o John Stott, né, o autor, ele com 88 anos, ele fala: a morte inspira terror em muitas pessoas, porém, para nós cristãos, a morte não é horrível. Talvez os meios, né, que a morte chegue na vida das pessoas, né, a nossa volta, ou talvez vai chegar na nossa, nós não sabemos, mas os meios são tristes, trazem tristeza, trazem saudade, rompimento, muitas mortes são cruéis, né, à nossa volta. Mas a morte a gente não pode considerar como algo horrível. Ai, meu Deus, eu tenho medo de morrer, sabe? Eu não posso considerar porque eu já estou morta em Cristo, eu estou vivendo uma vida com Ele e vou continuar vivendo com Ele. É uma continuidade para nós. E aqui o John Stott, ele fala sobre essa continuidade, né? Então, o processo de morte, né, pode ser confuso. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 26, que a morte é o último inimigo a ser destruído. Jesus fez isso, né? Ele venceu a morte, né, para que nós pudéssemos ter essa vida. Então, dentro da mortalidade, né, na salvação, nós podemos ver aqui, né, que Jesus, porém, para expulsar a morte, ela não é rica. Então, Jesus Cristo, ele destruiu a morte, segundo Timóteo 1,10, né? E onde está a morte, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A derrota da morte é uma coisa, o dom da vida é outra coisa. Contudo, por causa dessa dificuldade em se definir a vida eterna, né, muitas vezes, né, os escritores do Novo Testamento aí, eles tendem a utilizar recursos de linguagem. Nós podemos ver aqui no livro ele dizendo que o apóstolo João, ele descreve o povo de Deus tendo seu nome escrito no livro da vida, né? Aí depois vem também trazendo como árvore da vida, bebendo da água da vida. Então, mas alguém dirá, como podem ressuscitar dos mortos, né? Em que corpo eles vêm? Quantas perguntas nós
vemos, né, ouvimos, né? E aí 1 Coríntios ele responde sobre isso, né? Nós respondemos a ela prestando atenção no relacionamento entre uma semente e uma flor. Diz o autor, né? Há uma ligação básica entre as duas. Por exemplo, as sementes da mostarda produzem apenas uma planta de mostarda. Mas a descontinuidade é muito mais impressionante. A semente é simples e feia. Se a gente olhar a semente, ela não tem beleza, né? Mas a sua flor é colorida e bela. Assim será o nosso corpo ressurreto. Ele preservará certa semelhança com o nosso corpo atual, mas terá poderes novos e nunca sonhados, como está lá em 1 Coríntios 15, né? Então, o que nós podemos ver? Que toda a criação, ela será liberta da escravidão, da decadência em que nós vivemos. Essas expectativas são partes dessa vida que nós vivemos aqui, de que a morte, né, essa morte física, ela romperá com tudo isso, né? Então, é proclamado por aí, né? Então, portanto, para mim, eu quero terminar, já estou terminando, ao refletir sobre a morte e buscar me preparar para ela, temos que retomar constantemente no que pode chamar a filosofia de Paulo, né, sobre a vida e a morte, né? Nos prepararmos para a morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um a outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Numa só palavra, né? Vida para Paulo significa Cristo. Então, se eu estou vivendo em Cristo. Era impossível imaginar a vida sem Ele. Então, eu não sei vocês, né? Eu que tive uma vida, fui criada na igreja, depois eu me desviei, né? Vivi no pecado do mundo, né? Hoje, né, quando eu voltei para Cristo, que eu entreguei a minha vida para Ele, essa nova criatura, né? Eu lembro bem, sabe, que mesmo nós sendo metodistas, e a gente tem todo esse ritual do nosso batismo, né? Nós não negamos as três maneiras, né, de fazer o batismo, mas eu senti muita vontade, né? E eu acho muito lindo essa questão do morrer em Cristo, sabe? Morrer com Ele e ressuscitar para Ele, né? E o batismo, ele traz muito isso, né? Esse batismo nas águas, né? Mergulhar e traz muito essa simbologia, né? Porque nós precisamos morrer. Então, eu não consigo, é impossível eu conceber a minha vida hoje sem Cristo, né? Não sei se algum cristão consegue conceber a sua vida sem Cristo. Falar, não, eu posso viver muito bem sem mortificar a minha carne, sem acordar de manhã e pedir para que Deus, para que o Espírito Santo possa me mostrar algo na minha vida que eu preciso renunciar. E esse meu dia, ele precisa ser dia de renúncia, dia de pedir que o Espírito Santo mostre alguma coisa que você possa estar evidenciando mais a carne do que o Espírito. É um dia que você tem que estar disposto a perdoar, sabe, a caminhar a segunda milha com a pessoa. Você tem que estar disposto a viver como Jesus nos ensinou a viver, né? Então, geralmente, nós precisamos, né? Para nós, a vida significa Cristo. Então, a morte, como Paulo falou, trará ganho, né? Que ganho é esse? A vida futura será muito melhor. Então, essa vida eterna que a gente já começa aqui, o futuro, como falar, glória da minha segunda casa será melhor do que a primeira, né? Então, a vida eterna será muito melhor, né? Se adorar, aí eu encerro com essa leitura que ele faz aqui. Se adorar com o povo de Deus na terra já é profundamente satisfatório, para mim né? Adorar lá, nossa, que satisfação que é, poder levantar minhas mãos e cantar louvores a Deus, né? Adoração com todos no céu será ainda mais emocionante. Se no nosso coração já queima sempre as escrituras, né, quando elas são reveladas a nós, queima no meu coração, a revelação de toda a verdade será ainda mais comovente. Se a glória de um pôr do sol, que eu acho lindo, já nos impressiona, como será quando estivermos diante da beleza do novo céu e da nova terra? Se algumas vezes já experimentamos o que é nos alegrar com gozo indizível e cheio de glória aqui na terra, podemos ter a certeza que isso acontecerá com muita frequência no lugar onde não haverá nem tristeza, nem lágrimas. Então, são esses alguns exemplos da experiência humana. Em cada um, né, é adequado usar um comparativo, né, muito melhor. Vai ser muito melhor a vida com Cristo, né? Então, recapitulando aí, nós observamos as 6 áreas, né, que nós encontramos esses princípios paradoxais da vida por meio da morte, né? Primeiro, salvação, discipulado, missão, perseguição, martírio e mortalidade. Em cada caso, nós devemos considerar essas 2 características, a morte e a vida, né?
Por um lado, nós devemos subestimar essa glória da vida que nos é oferecida aqui na Terra, né? A vida eterna é nossa em Cristo Jesus. A vida abundante que é nossa, né? Nós precisamos tê-la se nós sentenciarmos a morte aos desejos da natureza caída, né? Então, Deus tem prometido que aqueles que morrem viverão. Né? Então, que lindo, né? Essa promessa do Senhor. Né? Então, nós precisamos estar mortos. Por outro lado, não devemos atenuar nesse custo, mas a morte é contrária às leis da natureza, né? Então, morte é o fim. Mesmo assim, todas as expressões, a morte é o caminho para a vida. Assim, se queremos viver, devemos morrer. Então, eu quero encerrar, né, essa lição, né, trazendo esse aprendizado para mim foi, né, eu falo que cada vez eu posso ler muitas vezes aí a palavra de Deus e esses textos de Paulo, visitar Coríntios, né, Gálatas, né, quantas vezes nós já visitamos, para cada vez que eu vou nos textos bíblicos, que eu visito, né, eu entro em confronto com alguma área da minha vida, com alguma área desse tempo atual que nós estamos vivendo. Por isso que a palavra é vida, a palavra de Deus é viva, né, ela se refaz a cada dia, ela é nova para esse tempo. Né? Então, essa palavra que hoje nós estamos aqui, esse ensinamento que hoje nós estamos aqui aprendendo, é para esse tempo, é para as nossas vidas de agora. Então, nós somos convidados, né? Você quer a vida, quer viver essa vida eterna? Morra em Cristo, para que em Cristo você também possa ser ressuscitado. Deus nos abençoe, quero orar pela sua vida. Senhor Deus Pai, aqui estamos diante da tua presença, Paizinho. Que lição, Pai, que ensinamento, Senhor Jesus, tu tem nos dado a cada dia. Para esse tempo de agora, Senhor, como foi propício, Senhor Jesus, este ensinamento, Pai. Nós entendermos como tem que ser a nossa vida. Se nós queremos, nesses tempos de fins, esse tempo onde que o mundo está vivendo um caos, desacreditado, Senhor, sentindo a morte à sua volta com desespero, se nós queremos que a semente da tua palavra, nós como a tua igreja, queremos frutificar nessa terra, trazendo vida e vida em abundância, Pai, para essas pessoas que estão perdidas, nós precisamos deixar que essa semente morra também nas nossas vidas. Nós podemos estar mortificados em Ti, para que possamos frutificar, para que a Tua igreja possa frutificar e ver vidas e vidas, Senhor Jesus, para o Teu reino de luz, Pai. Então, Senhor, pedimos, Senhor Jesus, que cada família aqui, Senhor Jesus, representada, cada vida que pôde abstrair, Senhor, desse conhecimento, Pai, possa realmente ser como uma árvore frondosa, ser essa semente, Pai, que possa trazer os frutos para a vida, por uma vida muito melhor contigo, Pai. Que os nossos olhos não possam estar fitos neste mundo de agora, mas sempre termos os nossos olhos na vida, Senhor, prometida, além, Pai. Que Deus nos abençoe, que abençoe cada família, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe. Muito obrigada. E eu falei direto, não abri para vocês conversarem, mas quero deixar aí aberto para que vocês possam ter algumas reações a respeito desse estudo de hoje. Se alguém desejar falar, fique à vontade. Eu acho que é bem interessante a gente pensar nessa questão da semente e a questão do que ele cita também se você abrir o estudo aí, que a gente enviou também, que é a base de hoje, essa questão que ele usa uma frase lá no início, perder para ganhar, que ele fala que pode parecer uma frase hollywoodiana, mas na verdade o pano de fundo é o cristianismo, né, que mostra que a vida vence no final, que a morte foi vencida por Jesus na cruz. Muito bom a gente pensar nesse aspecto, nesse tempo que a gente está vivendo. Se alguém tiver algum comentário, pergunta, fala, comentário, fique à vontade. Senão a gente abre a câmera e faz aquela foto final, ou vou fechar aqui a gravação e a gente faz a foto. Cabelos. Germano, tudo bem, Germano? Tudo bem, graças a Deus. Vou fechar aqui então para a foto.